Hoje é dia de Super Bowl. É o dia em que se encontram San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs pela 54ª final da NFL, desde que a liga passou a se organizar assim, após a junção da AFL, uma prima pobre, com a NFL em 1966. Para vocês terem uma ideia do tamanho que esse esporte ocupa nos Estados Unidos, a NFL é a liga preferida de 37% dos americanos. Se a gente somar todos os idólatras de futebol americano como um todo, juntando aqueles que torcem apenas para times universitários, a gente chega a um número de 50% da preferência nacional pelo esporte. Não por menos é a liga com o maior engajamento entre todas as ligas do mundo. São 68 mil pessoas por jogo. A Bundesliga, que é a segunda principal liga do mundo de futebol que a gente conhece, tem 43.500 espectadores por jogo. Olha a distância. É por isso que o dia do Super Bowl é tão importante na cultura americana. É o dia que os amigos se juntam, que tomam cerveja, encomendam buffets, que os subúrbios ficam lotados de carro e tudo mais. Além do esporte, é comercialmente um dos eventos mais importantes também. Evidentemente, that's the American way. Cada comercial é disputado pelas empresas e se paga muito por poucos segundos de aparição nos intervalos do jogo. No intervalo principal, que acontece entre o segundo e o terceiro quarto, geralmente existe um grande show com grandes nomes da indústria pop. Já passaram por lá gente como Lady Gaga, Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna. E esse ano vai ter um super combo de J.Lo e Shakira, com ainda a Demi Lovato cantando o hino de abertura antes da partida. Em campo, Chiefs tem apenas um anel, que foi conquistado em 1969. Foi o primeiro título de um time vindo da AFL e que acabou servindo para acabar com uma espécie de síndrome de patinho feio. Os 49ers têm 5 títulos. Esses 5 títulos foram conquistados entre as décadas de 80 e 90. Os dois usam uniformes muito parecidos, com vermelho e dourado. Os Chiefs têm o quarterback sensação do momento, o Patrick Mahomes, enquanto os Niners têm o quarterback incontestavelmente mais lindo da liga, o Jimmy Garoppolo. Mas chega de historinha e vamos falar de história. Sabe por que o 49ers tem esse nome e usa as cores vermelho e dourado? Vou contar. Logo depois que os Estados Unidos se tornou independente, em 1776, eles tiveram direito a uma nova porção de terra que antes pertencia à Inglaterra e que se tornariam estados como Illinois, Ohio, Michigan, Indiana, entre outros. Em 1804, houve a anexação de uma nova porção de terra que foi comprada da França, a Louisiana, que daria origem a estados como a própria Louisiana até Montana, passando por Kansas e Nebraska. Em 1846, uma nova anexação de terras aconteceu com um tratado assinado junto dos ingleses para a anexação do território de Oregon, onde hoje está o estado de Seattle. E em 1848, depois de uma guerra que durou 2 anos contra o México, mas que vinha se arrastando há mais de uma década por conta da disputa do Texas, mexicanos e americanos assinaram um tratado no dia 2 de fevereiro, como hoje, chamado de Guadalupe Hidalgo. Com isso, os Estados Unidos passou a ter, um pouco mais de 60, 70 anos, toda essa faixa de terra que a gente conhece nos dias de hoje, mas boa parte ainda na condição de território. Como assim? Essas terras anexadas não se tornavam estados imediatamente. Primeiro elas se convertiam em territórios, esses territórios tinham que ser ocupados. A partir de um número de pessoas que passassem a habitar esse território, se elaborava a Constituição do Estado e se solicitava a entrada desse Estado na Federação Americana. E isso seguia mais ou menos uma ordem natural geográfica que ia se expandindo junto com o volume de pessoas que passavam do leste para o oeste por esses estados, esses novos territórios que eu mencionei, né? Louisiana, Oregon, tudo mais. Só que em 1848 descobriu-se ouro na Califórnia.
Aí a notícia rapidamente se espalhou, trazendo gente da China, da França, mas principalmente do próprio Estados Unidos, né, das pessoas que viviam no leste do país. Isso fez com que a Califórnia, que em tese deveria ser um dos últimos estados a serem anexados, fosse o 31º, ainda em 1850, pulando vários outros estados nessa lista. Por quê? Porque já em 1849, um número assombroso de pessoas chegou na Califórnia. Nesse período, menos de um ano, entre 48 e 50, mais de 50 mil pessoas já viviam na Califórnia e foi possível que a cidade pedisse que o estado pedisse a sua entrada na federação. Com isso, caravanas foram criadas, fortes foram criados, pontos de abastecimento, carreatas de luxo, empresas de escolta, enfim, né? Um grande mercado se girou em torno disso e também fez com que se acelerasse o processo de construção da ferrovia que acabaria em 1862 ligando a costa leste à costa oeste de maneira definitiva. É por isso que o 49ers usa esse nome 49 em homenagem às pessoas que na grande corrida do ouro de 49 perderam suas vidas, daí o vermelho do sangue, mas conquistaram riquezas, daí o dourado do ouro. Claro, tudo isso com muito marketing e uma pitada de romantismo. Já os Chiefs podem ser inseridos nessa mesma história. Se vocês repararem no emblema do time de Kansas, vocês vão encontrar um K e um C no centro de uma ponta de flecha. Além disso, possuem um machado Tomahawk como símbolo do time e o principal canto da torcida emula uma canção indígena com tambores e tudo. Geralmente se canta antes do jogo começar. Enfim, ao que se sabe, isso é uma homenagem aos indígenas que ocupavam aquela faixa de território que viria a se chamar Missouri. Os Chiefs do nome seria uma alusão aos chefes de tribos de Kansas. Desde a época dos colonos ingleses, a convivência com indígenas não foi pacífica no território americano. Com a descoberta da Califórnia, do ouro na Califórnia, isso se complicaria ainda mais. Entre 1860 e 1880, concentram-se os principais conflitos e nomes como Jerônimo, Touro Sentado, entre outros, que entraram em cena na guerra de resistência contra a ocupação de seus territórios, num grande processo de extermínio e remoção de nações indígenas centenárias de suas terras. Isso eu conto outro dia. Voltando aos Chiefs, originalmente o time era de Dallas e se chamava Dallas Texans, fundado em 1960. Com a chegada de um rival da liga mais rica, a NFL, a cidade, os Dallas Cowboys, o dono, Lamar Hunt, levou o time para Kansas City em 1963, mudando o nome da franquia para Kansas City Chiefs. A operação contou com o apoio do prefeito da cidade, que não mediu esforços para que aquilo se concretizasse. O nome do prefeito? H. Rowe Burroughs. Seu apelido? Chief. Entre os seus negócios, ele tinha uma fábrica de machados. Coincidentemente, claro. Para finalizar, tanto os Chiefs quanto os Niners dividem a glória de terem e serem os únicos clubes de uma das maiores lendas do futebol americano, o quarterback Joe Montana, que para muitos é o maior jogador de todos os tempos, ou seguramente entre os três. Existem outras histórias que eu poderia contar aqui sobre a NFL e sobre como os times da NFL nos ajudam a entender a história dos Estados Unidos e parte da sua cultura e da sua política. Uma dessas histórias é o time que homenageia o poeta Edgar Allan Poe. Mas se vocês quiserem, peçam nos seus comentários e que eu conto isso numa outra oportunidade. Por hoje é só, espero que tenham gostado, que tenham sabido um pouco mais sobre a história da NFL e que estejam mais preparados para o jogão de hoje à noite. Comprem cerveja, chamem os amigos e boa diversão. Até mais.